Ontem você acompanhou aqui no Aras e Raças mais um pouco da criação dos pôneis do Aras Império. Hoje nós vamos contar um pouco da genética dos pôneis da raça brasileira criadas pelo criador Ricardo Espíndola no Aras Império em Goiânia, Goiás. Acompanhe! Um dos grandes diferenciais dos pôneis é a estatura. O tamanho deles é um grande aliado para iniciar as crianças na montaria. Ricardo nos conta algumas particularidades da raça pônei brasileira. Assim como o pônei, o máximo é 1,10 m, o mínimo não tem. Não, a pônei não tem o mínimo. Para a altura mínima é essa, não. Por exemplo, tem pônei aqui de 79 centímetros. Tem exemplar de 79 centímetros. E tem exemplar de 1,04 m. Então é um cavalinho que... O pônei brasileiro, né? Falando agora do pônei brasileiro. É um cavalinho que ele tem assim uma diversificação de tamanho, uma elasticidade, certo? No padrão de tamanho, que eu acho legal. Porque ele serve para uma criancinha aí bem pequenininha, nova tal, e já serve já para pegar aí uma criancinha já sair da fase de criança para adolescente, né? Você pegar já um cavalinho de 1,10 m, 1,08 m, né? Ele já tem assim uma serventia para uma criança maior. Com relação à reprodução dos pôneis, Ricardo salienta que é praticamente igual a qualquer outro equino. Nos pôneis, há uma pequena diferença segundo o criador. É mais difícil e incômodo para as fêmeas a realização de biotecnologias reprodutivas usadas em cavalos de grande porte. Não tem diferença nenhuma, certo? De qualquer outro equino. É igual, é um animal normal como qualquer um outro, porém em porte pequeno. Certo? A gestação também é a mesma coisa de qualquer outro animal, certo? De equino, né? Que é 11 meses, a média é 11 meses e 10 dias, certo? Podendo adiantar até 30 dias ou retroceder da mesma forma, certo? Isso não pônei para qualquer raça, certo? Já os asininos já são, é mais prolongado um pouquinho, certo? São 12 meses, né? Podendo ir também prolongar mais um pouquinho. Isso depende de cada mamãe, né? Certo? De biotipo, genética, uma série de coisas que influi aí nessa área reprodutiva. Por falar em reprodução, Ricardo possui garanhões com alta carga genética no seu plantel de pôneis da raça brasileira. Isso se deve aos vários anos de seleção desses animais. Bom, eu tenho Caribe e tem Polegar, né? E tem Foguinho. São 3, certo? O garanhão principal uso do Aras é Caribe. Caribe do Império, né? Caribe é um cavalo de uma linhagem, para quem entende de pônei, conhece a linhagem de pônei, genética, é um cavalo de altíssima genética. É filho de Garimpo da Lagoinha, que está hoje no livro de mérito da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Pônei, certo? E com a égua muito premiada que eu tive aqui, inclusive essa égua foi para Belo Horizonte, outros criatórios em Belo Horizonte, foi uma égua que já foi reservada a campeã nacional também, uma, não sei se chama ou chamava, se morreu, Gracinha do Marcon, que é do Aras de um amigo nosso de São Paulo, certo? Mogi das Cruzes, muito querido por todos nós, o Sr. Jurandir Marcon, o qual traz o sufixo do Aras dele, seu sobrenome. Ricardo nos fala também da mãe de Caribe, uma fêmea consagrada dentro da raça pônei por sua história de produzir bons filhos ao longo de sua vida reprodutiva. Então é uma égua que nos deu muita alegria. Pelo exemplar que tem aí dela, dá para tirar o que seria a genética de pai e mãe, né? Como nós já tínhamos falado em genética anteriormente, é um bom exemplo, um bom foco
de mostrar esse animal pelo pai e a mãe que ele tem. 2 campeões nacionais de altíssima genética e o pai já fez N campeões nacionais, está no livro de mérito da associação. Ele é um cavalo então que não tem muito o que falar, basta olhar e se ver. O criador Ricardo Espíndola possui em seu plantel o que podemos tranquilamente chamar de corcel negro. Caribe do Império tem na pelagem a beleza de um cavalo preto, mas em proporções um pouco menores. Dentro como é que se fala, da pelagem, certo? Nós temos vários tipos de preto. Aquele seria o preto azeviche, que seria o preto carvão brilhoso. É o preto mesmo, o preto retinto. Né? Tem também o preto macaco, que se chama, já é aquele preto mais ofuscado, né? Um preto que ele não tem aquela vida, aquele brilho, né? Tem o lobuno também, que é uma variedade de preto, certo? Puxado mais um pouco para o avermelhado, mais um pouco para o castanho, mas não deixa de não ser o preto. Então aí a tonalidade vai regredindo até chegar ao castanho, certo? Depois vem o castanho escuro. Então você vê que é decrescente ou progressivo do castanho para o preto. O preto é a pelagem básica, que dela você faz várias, ou tenta fazer várias outras pelagens, né? Uma das grandes vantagens na criação de pôneis é o manejo. Um exemplo disso é o espaço reduzido para criar esses pequenos cavalos. Confira essas e outras dicas no quadro Você Sabia de hoje. Os pôneis apresentam vantagens em sua criação, como a necessidade de instalações como baias e piquetes menores, ou mesmo o reduzido gasto com a alimentação. Um pônei consome, em média, 1 a 2 quilos de ração por dia, divididos em 2 ou 3 refeições. 1,5 fardo de feno por semana, além do sal mineral e água limpa, comum a todos os equinos. A diferença aqui está na quantidade de alimento fornecido, bem menor que o necessário para a nutrição dos cavalos maiores. Para cada pônei confinado em baia, o custo é mais ou menos uns R$50 por mês. Agora que você soube como criar um pônei no quadro Você Sabia, vamos voltar ao Aras Império e conhecer o Garanhão Polegar, um pequeno cavalinho que agrega muita qualidade genética à tropa do Aras Império. Como estava dizendo, o polegar é um animal também de alta genética, certo? Filho de Aninha de Bicas, que o pai é um campeão nacional, campeão dos campeões, também está no livro de mérito da associação. Então, é aquilo que eu disse no começo, como você escolhe seus animais. Essa é a parte chave da coisa. Você vê meus garanhões, você me perguntou, são todos animais de alta genética e os ancestrais, os pais, as mães, são todos animais que já foram campeões nacionais, já estão escritos no livro, certo? De honra, o livro da Associação Brasileira, certo? Dos cavalos campeões. Então é por aí que a gente busca, certo? O melhoramento da raça dos nossos animais. No programa de hoje você conferiu como o criador Ricardo Espíndola seleciona a genética da criação de pôneis do Aras Império. Amanhã você confere o último programa sobre esses pequenos cavalos. Até lá!